Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo que aborda o tema a triunidade de Deus. E agora vamos tentar avançar mais um pouquinho sobre esse conhecimento de Deus. Nós já falamos de algumas evidências, da Trindade, como por exemplo Mateus 28:19, que declara tanto a unicidade como a triplicidade ao associar igualmente as três pessoas da Trindade e unir todas elas sob um único nome. E nós falamos de outras considerações importantes acerca do entendimento da Trindade. Quando nós pensamos na triunidade ou na Trindade, não há ilustração que possa capturar tudo que está envolvido com relação à revelação bíblica da Trindade. A maioria, no máximo, consegue apresentar apenas paralelos, ideias de três em um, para que possamos compreender um pouquinho mais como funciona essa questão da Trindade. É claro que a Trindade é um mistério de Deus, nossa mente limitada jamais vai compreender a grandeza da própria triunidade de Deus, mas pelo menos a gente tem um vislumbre, um breve entendimento do que fala a Bíblia acerca da triunidade de Deus. Um diagrama também comumente é usado para retratar a divindade como única, ainda que mostre que cada pessoa o Pai aqui em cima, o Espírito Santo aqui, o Filho aqui, ou seja, o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, são três pessoas distintas. E no centro a bolinha é Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Esse diagrama é comumente utilizado para retratar a divindade como única, ou seja, a unicidade de Deus, ainda que mostre que cada pessoa é ao mesmo tempo Deus e pessoas distintas. A água também pode servir como uma boa ilustração desse conceito, 3 em 1. Por quê? Pois ela retém a sua constituição química, ou seja, todas as formas de água possuem a mesma constituição química, que é o H2O, seja em estado sólido, líquido ou gasoso. Existe também um aspecto triplo na água, pois sendo gelo, sendo vapor, sendo líquido, as suas moléculas podem coexistir, mesmo nesses três estados diferenciados, podem coexistir em equilíbrio e continua sendo água, mesmo que de maneiras distintas. O Sol, sua luz e a sua força também pode nos ajudar um pouco a ilustrar a Trindade. Ninguém conseguiu realmente ver o Sol, assim como ninguém conseguiu ver o Pai. Mesmo assim, aprendemos muito a respeito do Sol quando estudamos a sua luz, a luz solar, do mesmo modo que aprendemos muito a respeito do Pai por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que é o resplendor da sua graça e da sua glória, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então vemos a força solar demonstrada em seu envolvimento no crescimento das sementes, também das árvores, das plantas. E quando nos perguntam o que causa isso, dizemos que foi o Sol. O Espírito Santo é como a força que emana do Sol, e ele também é Deus. Ou seja, independentemente da utilidade ou das limitações que possuam essas ilustrações, voltamos a dizer que estamos diante de um mistério divino, ok? Agora nós vamos dar um breve panorama histórico acerca da doutrina da divindade, da triunidade de Deus. A primeira doutrina foi o monarquianismo, de monarca, de monarquia, monarquianismo. Ou seja, os pais da igreja não haviam formulado nenhuma declaração clara a respeito da Trindade. Alguns não estavam muito seguros a respeito do Logos de Deus, a pessoa de Jesus. E a maioria deles não se preocupava em dar atenção ao Espírito, a atenção devida ao Espírito Santo, exceto, é claro, a sua obra na vida dos cristãos. Em respostas a Práxias, Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu de 165 a 220, declarou o aspecto triplo da deidade, ou seja, da divindade, sendo o primeiro a usar o termo Trindade. No entanto, ele não possuía um entendimento completo e detalhado da Trindade. Seu ponto de vista estava repleto de conceitos
de subordinação, como se o Filho tivesse subordinado ao Pai e assim e o Espírito Santo ao Filho. Tertuliano combatia, né, o monarquianismo, que defendia a unidade de Deus, mas negava a triunidade divina. Existiam duas formas de monarquianismo naquela época, dentro da história eclesiástica. Primeiro, o monarquianismo dinâmico, ou também conhecido como adocionismo, que foi exposto pela primeira vez por Teodoro de Bizâncio, por volta do ano 210 depois de Cristo. Essa visão retratava Jesus como um homem que recebera poderes especiais do Espírito Santo em seu batismo. Segundo lugar, o monarquianismo modalista. Este era mais influente aí na época dos patriarcas, no início da fé cristã, procurando não apenas manter a unidade de Deus, mas também a divindade absoluta de Cristo, ao assegurar que o Pai foi encarnado no Filho, o que não é verdade, a gente sabe à luz da palavra de Deus. No Ocidente passou a ser conhecido também como patripacianismo, pois afirmava que o Pai encarnado também sofreu no Filho. Enquanto que no Oriente, no lado Oriente, os cristãos do Oriente tornou-se conhecido como sabelianismo, recebendo esse nome por causa de Sabélio, seu representante mais famoso naquela época. Ele ensinava que as pessoas da deidade eram maneiras pelas quais Deus manifestava a si mesmo. Embora Sabélio, né, usasse a palavra pessoa, a ideia que expressava era de um papel representado por Deus ou de uma manifestação da essência divina. Existiu um outro problema também na história da doutrina da triunidade de Deus, que foi o arianismo, talvez o maior dentre os problemas. Arianismo vem de Ário, o seu fundador, um presbítero, né, antitrinitariano da cidade de Alexandria, que viveu de 250 a 336 depois de Cristo, que distinguia o Deus único e eterno do Filho gerado pelo Pai, o qual, portanto, teve um princípio. Ele também ensinava que o Espírito Santo foi a primeira coisa a ser criada pelo Filho, pois tudo que existe foi criado pelo Filho, dizia ele. Ou seja, ele dava um papel central preponderante para Cristo e colocava o Pai e o Espírito Santo em posições secundárias. Ele encontrou apoio nas Escrituras para o seu ponto de vista nas passagens que pareciam apresentar o Filho como alguém inferior ao Pai. Mateus 28:18, Marcos 13:32 e 1 Coríntios 15:28. Ário recebeu a oposição de um outro pai da fé, outro patriarca chamado Atanásio, que viveu de 296 a 373, que enquanto mantinha a unidade de Deus, distinguia três naturezas essenciais em Deus e insistia que o Filho era da mesma substância que o Pai, como nós cremos hoje. Ele ensinava também, Atanásio, que o Filho fora gerado, mas que isso era um ato interno e eterno de Deus, em contraste a Ário, que rejeitava a geração eterna do Filho de Deus. Então, quando o Concílio de Nicéia procurou resolver essa questão, Atanásio e seus seguidores, desse patriarca da fé cristã, queriam declarar que o Filho era, que o Filho era da mesma substância, ou seja, homousios. Homousios é a palavra grega que fala da mesma substância que o Pai, enquanto um grande grupo de moderados sugeria que a palavra homoiousios, O-M-O-I-U-S-I-O-S, de substância similar, fosse usada. Os arianos radicais diziam que o Filho era de substância diferente do Pai, ou seja, heteroousios, substância diferente, hétero de diferente, ousios de substância. Já Atanásio dizia que era homoousios, ou seja, homo da mesma, ousios da mesma substância. O imperador, então, Constantino, acabou ficando do lado dos seguidores de Atanásio. Por isso, vemos na afirmação clara e inequívoca
do credo de Nicéia que Cristo era da mesma substância do Pai, ou seja, homoousios, ok? Então, sobre o Espírito Santo, o credo simplesmente dizia o seguinte, o credo niceno: cremos no Espírito Santo. Contudo, em seu ensinamento, Atanásio manteve que o Espírito, assim como o Filho, era da mesma essência que o Pai. Após o concílio de Nicéia, muitos documentos circulavam no quarto século e, em parte, o partido ariano era popular por causa da influência de Constâncio, sucessor de Constantino no Império como imperador romano, que simpatizava mais com Ário. Já na segunda metade do quarto século, 3 teólogos da província da Capadócia, na Ásia Menor, deram um formato definitivo à doutrina da Trindade e derrotaram o arianismo. Eram eles Basílio de Cesareia, seu irmão Gregório de Nissa e um amigo íntimo, Basílio, de nome Basílio. Então, íntimo de Basílio, desculpa que eu já falei, o nome dele era Gregório de Nazianzo. Eles ajudaram a esclarecer o vocábulo a respeito da Trindade ao usar ousia, ou seja, ser ou essência em grego, para a essência da deidade, e hipostase, estar sobre ou alicerce em grego, para falar das pessoas. Sua ênfase nas 3 essências naturais reunidas em um só Deus livrou o credo de Nicéia das suspeitas do sabelianismo aos olhos dos moderados. Então, eles também mantiveram vigorosamente o homoousios, a mesma substância do Espírito Santo, e clareou ainda mais esse conceito moderno, o conceito que hoje nós temos da Trindade. Houve também um outro concílio chamado Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Em 373, um grupo liderado por um personagem da história da igreja chamado Eustáquio, chamado de pneumotomaquianos, pneuma de espírito, tomaquianos, ou seja, os que lutam contra o espírito. Era esse grupo liderado por Eustáquio. Eles viam tanto o Filho quanto o Espírito Santo como uma única substância com o Pai. Alguns moderados confirmavam a consubstância do Filho. A controvérsia aqui cresceu a uma proporção tão grande que o imperador Teodósio convocou um concílio em Constantinopla, uma cidade romana do Oriente, formado por 150 bispos ortodoxos, que representavam a Igreja Oriental, sob a orientação de Gregório Nazianzeno. O concílio formulou essa declaração oficial a respeito do Espírito Santo, declarando a seguinte declaração: cremos no Espírito Santo, Senhor vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é glorificado e que falou por meio dos profetas. Ainda que esse credo não utilize a expressão de uma só substância com o Pai, ela é usada para falar sobre Cristo no credo de Nicéia e descreve também a obra do Espírito Santo em termos que não poderiam ser atribuídos a qualquer outro ser criado. Assim, a questão da divindade do Espírito Santo foi encerrada no meio cristão, pois apesar de essa não ser uma declaração totalmente satisfatória, pois deixava de utilizar o termo homoousios do Espírito e não definia o relacionamento do Espírito com as outras 2 pessoas da Trindade. Mas aí chegou um outro grande personagem da história, que foi Agostinho. Agostinho, de 354 a 430, foi seu período de vida. Ele esclareceu ainda mais essa questão da Trindade. Sobre a Trindade, a declaração da Trindade na Igreja Ocidental chegou à sua formulação final somente através da obra de Agostinho. Em seu tratado, ele declarou que cada uma das 3 pessoas da Trindade possui a mesma essência total e são interdependentes, apesar de não estar satisfeito com o uso da palavra pessoas para se referir às 3 naturezas essenciais. Agostinho usou esse termo para não se calar e também ensinou que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Aí houve uma controvérsia na época, um pouquinho posterior a Agostinho, que é a controvérsia pelagiana.
Agostinho também colocou grande ênfase sobre a eficácia da graça como obra do Espírito Santo. Isso influenciou profundamente, não apenas a sua doutrina do homem e do pecado, mas também a sua doutrina do Espírito Santo. Aí vem um novo sínodo, o Sínodo de Toledo, em 589 depois de Cristo. 589 depois de Cristo. Apesar de os teólogos aqui ocidentais geralmente defenderem que o Espírito Santo procedia tanto do Pai quanto do Filho, isso não foi formalizado até a cláusula do filioque, que é um termo que significa e filho, a ser formulado pelo Credo de Constantinopla e acrescentado no Sínodo de Toledo, que é esse sínodo que nós estamos falando. A Igreja Ocidental nunca aceitou isso, declarando ser uma heresia, dividindo os dois grupos até os dias de hoje. Pótio, que foi um dos patriarcas de Constantinopla e adversário do Papa Nicolau da cidade de Roma, usou a cláusula do filioque como parte de seu esforço para desacreditar as declarações de Nicolau como bispo universal dos cristãos, que ele se auto-intitulava e se dizia bispo de Roma, bispo universal de toda a cristandade. Ele acusou a Igreja Oriental, de introduzir inovações doutrinárias, afirmando que o filioque havia adulterado o Sagrado Credo de Constantinopla, credo já afirmado pelos alguns pais da igreja em 381, como eu já falei, depois de Cristo. Qual é o ensino reformado sobre a Trindade? Que é o que nos interessa. O ensino reformado sobre a Trindade, que é o nosso posicionamento cristão. Os reformadores e todas as confissões da Reforma expressam a doutrina da Trindade na maneira ortodoxa, reformada pela igreja primitiva. Nós podemos ver isso na obra As Institutas da Religião Cristã, primeiro volume, 13, capítulo 13, de Calvino, por exemplo. Calvino parecia ter dificuldades em relação à ideia da geração eterna do Filho, se é que não o considerava, às vezes, inútil, embora nunca também a tivesse negado. Lutero aceitou a ortodoxia a respeito da Trindade, porque entendia que ela era ensinada nas Escrituras, mesmo sentindo que somente a fé poderia compreendê-la, e que era um mistério de Deus, como nós cremos hoje. A Confissão de Augsburg, 1530, declara no seu primeiro artigo: há uma só essência divina, chamada Deus, e que verdadeiramente é Deus. Todavia, há três pessoas nessa única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está lá na Confissão de Augsburg, 1530, na parte 111.7. De maneira similar, a Confissão de Fé de Westminster foi uma outra confissão de 1647, afirmava que na unidade da divindade, diziam eles, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É o que diz a Confissão de Fé de Westminster. No século XVI, o socianismo negava a pré-existência do Filho, considerando Jesus apenas um homem, o que é uma heresia, nós sabemos. Essa doutrina ensinava que existia uma única essência divina, que continha somente uma pessoa. Esse ponto de vista influenciou o unitarismo inglês, que se perpetua até hoje em muitas seitas e heresias, e o deísmo inglês. Muitos unitaristas não eram deístas, mas todos os deístas tinham um conceito unitarista de Deus. A linguagem dessa heresia vai do arianismo para o socianismo e passa para o unitarismo, chegando até o deísmo. Sempre lembrando que o deísmo é o conceito de que Deus é um ser impessoal, ele não tem contato conosco, ele não se faz conhecer, ele só deve ser adorado, mas ele não pode ser conhecido pelo homem, ele não é um Deus pessoal. É um conceito totalmente errado, equivocado acerca de Deus, o deísmo. É mais ou menos como a perspectiva islâmica,
Os islâmicos creem que Alá não pode ter contato com eles, não é um Deus pessoal, muito menos pode morar dentro deles ou ser um ser íntimo a eles, como o Deus dos cristãos. Não, é um Deus que está lá para além deles, né? Ele está para além deles, ele deve ser adorado e ponto final. Ele não se comunica, ele não se faz compreender, ele não se revela ao homem e ele não é pessoal. O que é um equívoco? O deísmo é uma heresia. O unicismo o unitarismo é uma heresia e o socialismo também. O unitarismo norte-americano é um descendente direto também do unitarismo inglês, que é esse que nós estamos falando aqui, ok? Alguns pontos de vista modernos entre aspas, né? A visão ortodoxa da Trindade foi e continua sendo mantida por muitos até os dias de hoje. No entanto, muitos tentaram impugná-la, né? De alguma maneira modificá-la, combatê-la. Por exemplo, dois pensadores fizeram isso, filósofos alemães, Immanuel Kant e Friedrich Hegel, o famoso Hegel. Opuseram-se ao ensino ortodoxo e adotaram o adocianismo ou o panteísmo impessoal de Deus. Panteísmo, lembrando que Deus é tudo e tudo é Deus, como se Deus fosse um ser impessoal que faz parte de todo o universo e todo o universo fosse Deus. Mais ou menos uma visão parecida com os budistas. Swedenborg e Schleiermacher, dois também pensadores, ecoavam mais em cima do sabelianismo. Muitos sentem que o conceito de Karl Barth era modalista, ou seja, que o mesmo Deus se apresentava de modos diferentes aos homens. No Antigo Testamento era o Jeová, no Novo Testamento era o Cristo de Deus, e a partir da igreja primitiva era o modo do Espírito Santo, o que também é uma heresia. O modalismo também é uma heresia. E outros o defendem, né? Defendem Karl Barth como sendo ortodoxo, pois rejeitava o sabelianismo e usou seu conceito dos modos de ser de Deus no lugar do conceito de pessoas, ok? Paul Tillich também, nós vamos falar nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre esses pontos de vista modernos, equivocados, todos eles aqui, a respeito da Trindade. Nosso posicionamento é o ensino reformado sobre a Trindade. Eu vou repetir, dentro dessa doutrina, baseados na Confissão de Fé de Westminster, de 1647, na unicidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E também baseados na Confissão de Augsburg, 1530, que diz: há uma só essência divina, chamada Deus, e que verdadeiramente é Deus. Todavia, há três pessoas nessa única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a nossa crença cristã, reformada, protestante, ortodoxa, acerca da Trindade de Deus. Que Deus abençoe você. Nos próximos vídeos nós estaremos falando um pouquinho mais, quem sabe no último vídeo, acerca da Trindade. Um abraço.